muita coisa. 7h36 no rádio agora. São 7h36, Eva. Vanik Correia é nascido e criado em Campo Grande, autor em quadrinhos, ilustrador e arte educador. Pós-graduado em Arte, Educação e Cultura Regional pela Novo Oeste, publicou as histórias em quadrinhos Detalhes, 2014, e Amor sobre Rodas, 2019. Como ilustrador, já participou de coleções de materiais didáticos, cartilhas e informativos para o ramo publicitário. Livro Fronteiras Mestiças será lançado no próximo dia 24, ou seja, muito conhecido como Depois de Amanhã, e retrata em HQ, que nós já falamos o que é, né? O período da Guerra do Paraguai até a fundação de Campo Grande. Mas é claro, a gente vai abordar ainda outros assuntos relacionados às suas obras. Vanik, eu não quero deixar você nervoso não, mas todo mundo aqui está tecendo vários elogios aí. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, obrigado pela oportunidade, Joel, Eva Regina, por conhecer vocês também, né? E muito legal essa iniciativa aí, reunindo uma história em quadrinhos. Eu falei pro Ronilson isso e vou repetir aqui para você, Vanik. Eu aprendi a ler, né? E me lembro como se fosse hoje, viu, Eva? Eu falei, nossa, eu tô lendo, né? Mas lembro como se fosse hoje, com o gibi. Eu lia muito, gostoso, né? lia muito a Mônica, que para mim as ilustrações elas eram mais limpas. E fui gostar depois da Disney, mas pra mim a Disney era mais cheia de palavras, então era mais difícil um pouco. Então acho que até esses cuidados aí, como é que é essa coisa de fazer essa história, né, em quadrinhos? É porque assim, o fato de ser o terceiro livro, né, a gente vai tendo mais experiência na produção. Mas eu comecei como ilustrador de livro didático, né? Eu trabalhei em editora, trabalho para publicidade também, né? Atualmente presto serviço até para o Ronilson Guerreiro. Então, assim, a ideia da produção do livro hoje, ela é uma coisa que eu gosto muito, né? E o meu hobby, vamos dizer assim, é a produção do livro, né? Mas eu trabalho com publicidade, né? Mas você não conheceu o Maurício também não, né? Ainda não conheci o Maurício. o Ronilson conta essa passagem, é muito legal mesmo. Como é que você tem observado esse cenário da nossa literatura, Vanik? Atualmente, assim, como eu sou voltado para as histórias em quadrinhos, a gente tem acompanhado um crescimento, né? Tem muitos autores brasileiros ganhando prêmios nos quadrinhos lá fora, né? Existe um prêmio do quadrinho lá fora, que é o Prêmio Eisner, que tem a ver com o Will Eisner, que é um autor americano, judeu, né? Que morreu em 2002, mas ele é uma referência nas histórias em quadrinhos. Então, tem artistas brasileiros ganhando esse prêmio lá fora, e isso tem levado nosso material para fora, né? Tanto para os Estados Unidos quanto para a Europa também, né? Então é um crescimento na produção atual de muitas editoras de histórias em quadrinhos estão surgindo aqui no Brasil também. O quadrinho, Eva Regina e Vanik, ele sofre alguma coisa com essas novas mídias chegando? A gente tem mania de falar assim, puxa, todo mundo agora vai pro celular. Eu gosto do livro ainda, né? Então não tem esse número, esse dado, não sei. Mas há alguma interferência nesse sentido? Porque assim, os quadrinhos eles migraram também para a internet, né? Existem hoje os aplicativos, a chamada Webtoons, por exemplo, né? Que são os web quadrinhos, né? Quadrinhos feitos diretamente para a internet e que, dependendo do público que ele alcança, ele acaba sendo impresso novamente, entendeu? Ele vai para lá, ele ganha o público dele, né? Depois ele volta a ser impresso, né? Eu creio que aquele mito de que o livro ia acabar por causa da internet, eu creio que não vai acontecer tão cedo. Vanik, eu já fiquei curiosa, né? Da onde você tira as ideias para essas histórias, né? Aqui a gente está vendo 3 livros que você trouxe para a gente ver, e eu que desde criança também sempre fui apaixonada pelas histórias em quadrinhos. Eu ficava esperando, Joel, chegava um pacotinho fechado com os gibizinhos da Turma da Mônica, e era mensal, então tinha que, né? E a gente já queria em 1, 2 dias, já queria ler tudo, depois ficava esperando o próximo. Mas de onde vem essa inspiração, essas ideias? O primeiro livro foi um sonho que a minha esposa teve. Ela teve um sonho e aquela coisa cinematográfica. E eu estava terminando a faculdade de artes e a gente usou esse sonho para transformar no livro, que é o Detalhes aqui. Aí, só que assim, como o sonho dela tinha um quê de história americana, né? Com neve, aquela coisa toda, a gente trouxe para Tempestade Tropical. Então aconteceu num lugar fictício parecido com Aquidauana, assim, tem rio, tem ponte, né? Então o Detalhes tem muito
dessa questão regional, né? Agora você é criativo de mudar para os estados para Aquidauana, né? que aliás é a minha cidade, eu fico agradecido por isso. Então a ideia do livro é bem regional, né? Então a ideia do bairrismo, assim, né? E o Amor sobre Rodas, ele é mais adolescente, um romance adolescente. Tem ali passagens que não existem mais, vamos dizer assim, lugares que não existem mais em Campo Grande, década de 90. Uma Brinks Diversões, que era um lugar que tinha os fliperama, a Feira Central lá, ali atrás, na Mato Grosso. Então, esses ambientes, né? Eu apresento tanto os monumentos históricos nossos aqui, como a comida típica também. Tem o sobá, tem a chipa, a sopa paraguaia. Então, eu coloco muito do regionalismo nos livros, né? A gente tá falando de quadrinhos, né? E eu me lembrei de outra revista que me ajudou muito a aprender a ler, que foi a revista Nosso Amiguinho, né? Uma publicação. Nossa, eu lembro também. É que você falou dos que chegavam, né? Ficava esperando chegar. E a gente era assinante da revista Nosso Amiguinho, que é uma publicação da Igreja Adventista do Sétimo Dia, a qual o Joel Silva, né, sempre esteve presente. Vê se tá certo aqui, meu amigo Zé Abner. Tô mostrando certo agora? Tô olhando pra você agora. Esse é o HQ, né? O livro do Vanik Correia, Fronteiras Mestiças. Cadê o outro? Deixa eu mostrar Aqui, ó. tudo aqui agora. Vocês podem ir falando aí, enquanto o Joel vai, como diz meu pai, amostrando. São 7h46. Então já posso perguntar? Já, me dá o outro livro enquanto isso, por favor, Eva. Eu vou amostrando aqui, você vai falando. Vanik, e qual o seu autor preferido? Autor, você fala de quadrinhos? Olha, Teve algum que te inspirou? Algum que assim, você gostava na Eu infância? comecei por Maurício de Souza, né? As histórias em quadrinhos, né? Turma da Mônica e companhia. Eu migrei depois para o Urtigão, depois Mandrake, depois aquelas histórias antigas, né? Hoje ninguém sabe quem é o Urtigão. O Urtigão, ele chegava na casa das pessoas e falava assim, eu vim pra uma viagem rápida, que é uma passagem, deve ser de uns 6 meses. Porque ele não ia embora, né? Uhum. E ele tinha um cachorro também. É um caipira, né? É muito legal. E aí, assim, a ideia a história em quadrinho, né? Ela atiça o nosso imaginário, né? Então, a partir desse momento eu comecei a desenhar por causa das histórias em quadrinhos. Então, eu comecei mesmo, como todo brasileiro, né? E essa é uma briga tão grande, né? O pessoal fala assim, ninguém aprende a ler com Maurício de Souza, a professora que ensina, aquela coisa, é uma briga, né? Não, mas assim, a ideia do despertar da criança nas histórias em quadrinhos, sim, começou mesmo com o Maurício de Souza, né? Um autor, assim, que é muito... um renomado hoje, né? Uma pessoa muito, muito carismática. E eu creio que com o passar dos anos a gente vai bebendo de outras fontes, né? Outros livros, tal, né? Eu nunca me dei bem com clássicos na escola, né? Eu achava que apertava demais a gente ler clássicos daquela linguagem muito rebuscada. Tinha que ler, né? Tinha que ler. A literatura tinha até provas sobre os livros, né? Era mais complicado pra gente absorver isso. Aí com o passar do tempo a gente foi migrando para outros... Eu fui migrando para outros tipos de referência. Aí você vai referência a filmes, referência a desenho animado, referência a outros livros, né? E tem autores americanos, autores estrangeiros. Mas assim, teve um que despertou, que era um autor um americano chamado Craig Thompson, que ele lançou um livro chamado Retalhos, que falava sobre a adolescência dele. Então é uma autobiografia em quadrinhos. E aquilo me despertou para como é que se faz uma história em quadrinho tão longa. Ele tinha 400 páginas o livro dele, né? E ganhou prêmios também lá fora. E isso me despertou para como que eu posso contar as minhas histórias também, né? E aí, com o passar do tempo, eu fui ganhando maturidade para poder escrever histórias longas, né? O meu primeiro livro tem 245 páginas, né? E vai prendendo a atenção, né? Isso, vai. A ideia nossa é como manter a pessoa ali presa, né? Até o fim do livro, né? Conta pra gente agora, existe um público-alvo ou as histórias em quadrinho agrada tanto a crianças como até os mais velhos, os mais experientes? Olha, o fato de ter lançado um livro histórico, né? Nas outras vezes que a gente lançou, a gente atingiu todos os públicos, né? A gente teve pessoas que chegaram pra gente e falaram, nunca tinha lido um livro inteiro. E eu li o seu livro, né? Um livro de 245 páginas. Porque assim, a gente acredita que o quadrinho é só você ler só o texto. Na verdade, você lê o texto e você lê a imagem, né? Então tem muito mais histórias na imagem do que no texto, né? Tem muita coisa subentendida ali. Assim como nos filmes também, né? Mas assim, o nosso público, vamos dizer assim, é o público geral. Tanto que a gente não coloca nenhum assunto sensível nos livros, né? A ideia minha é que todo mundo possa ler, possa ter acesso ao livro, né?
São 7h51, 7h51. Estamos conversando com o Vanik Correia, autor de quadrinhos, ilustrador e arte educador. E o livro que nós é bom, né? Nós lançamos, né? Nós vamos lançar agora no próximo dia 24, né? Retrata esse período da Guerra do Paraguai até a fundação de Campo Grande. Eu estava olhando ali, você tem o Dom Antônio Pereira, baseado em que as imagens, né, dele? O José Antônio Pereira entra na história por causa da fundação de Campo Grande, né? Porque assim, qual que é a ideia do livro? É trazer esse retrato, um personagem que sai de uma situação lá em Minas e depois tem um encontro com o José Antônio e vem junto com ele, vamos dizer assim, participa dessa viagem que ele vem para conhecer a terra de Vacarias. As terras de Vacarias, que é as terras férteis em que eles poderiam vir trazer sua família, né? O José Antônio tinha essa pretensão, né? Logo após a guerra. Então a ideia é mostrar o José Antônio nessa caminhada e esse meu personagem, que é um personagem fictício, entra nessa brincadeira, vamos dizer assim, nessa jornada e vem para esse lugar aqui constituir a família dele, né? Então, assim, vamos dizer, aproveitou o ensejo e veio junto, né? Então é uma ficção histórica, basicamente isso. E quem são seus parceiros nesse lançamento, né? Daqui 2 dias, né? Hoje, quarta-feira. Sim. Meu parceiro principal é o governo do estado, né? Porque esse é um material patrocinado pelo governo do estado. É o FIC de 2019 e que depois da pandemia a gente teve que parar tudo com a pandemia e veio depois a concluir. Em 2021 começamos o projeto, tivemos 2 anos para terminar o projeto, né? É um livro que eu fiz basicamente sozinho, né? A minha é uma produção artística minha, né? Mas eu tenho muitos parceiros. Eu tenho a Renata Damos, que fez a diagramação, ela trabalha com várias partes da questão do livro, diagramação, de publicação, fez o site. Tem a minha esposa, a Priscila Muniz, também, que me ajuda na parte de editoração. E tenho outros parceiros que trabalham na parte agora da divulgação, por exemplo, né? Tem o Jackson, por exemplo, Jackson que me ajudou nessa questão das mídias também, né? Então, tem muitos parceiros que trabalharam também, trabalham e vão trabalhar comigo nessa divulgação do livro, né? Já pensou em levar o livro também para as escolas? Sim, agora a gente fez trouxe professores, né, a gente fez um evento sábado passado agora, um evento virtual, em que a gente convidou professores, esses professores vão receber esses livros, né? É como a quantidade é pouca, não tem como a gente fazer para todas as escolas, para vários alunos, né? Mas a gente consegue atingir os professores e esses professores podem despertar os alunos para a história, né, do Mato Grosso do Sul, né? Falando em escola, Joel Vanik, Escola Estadual Professora Flavina Maria da Silva comentou aqui, ó, fantástico, as obras do Vanik nos levam a um mundo novo. Meus alunos já leram detalhes. Ansiosa para essa nova obra, parabéns pelo excelente trabalho. Pamela Savala diz, cara, que legal, muito bom, já quero o meu. Parabéns, Vanik, sucesso, seu trabalho já permeia e faz história em Mato Grosso do Sul. Obrigado. Seria a Pamela parente da Elizabeth, Regina? Pamela Não. estudou comigo. Conhece Pamela Elizabeth? Savala, Elizabeth Savala. Elizabeth Savala. É a prima. Pois é, Elizabeth Savala, que no meu tempo era mocinha das novelas. Vanik, obrigado pela sua participação conosco aqui, por trazer aí toda essa experiência e com certeza tenho a mais absoluta convicção que isso ajuda, né, a juventude a despertar um pouco, né, para essa questão dos quadrinhos, principalmente porque ensina muito, né? Acho que a gente aprende muito, né, dessa forma. Obrigado. Obrigado a vocês pela oportunidade. É uma forma também da gente viajar na história, né? Às vezes a gente se sente até como parte da história, né, João? Muitas Com vezes a gente certeza. lê nos quadrinhos. Ele vai despertar você para outros caminhos também, né?